Foi olhando para o horizonte no mar que muitos chegaram nessas terras. E nesse solo de encantos e mistérios, uma sinfonia de culturas começou a ecoar. Culturas que se entrelaçam em suas cores, línguas e crenças. Um caldeirão de identidades e singularidades que transcende o tempo e a memória de uma terra de bravos. A partir de hoje, iremos desvendar os segredos que nos conectam às nossas raízes e detalhes da história da Bahia até a independência, através de relatos de historiadores e da emoção das pessoas que sentem ecoar a essência do 2 de julho ao longo dos séculos até os dias atuais. Essa jornada épica começa agora, onde o presente e o passado se fundem em várias vozes. Nós estamos mais ou menos no meio da costa brasileira e estamos situados em uma baía que abriga vários navios e que é considerada a segunda baía maior do mundo. O capitão Francisco Pereira Coutinho havia sido morto pelos índios tupinambás de Itaparica e os filhos não quiseram continuar a explorar a capitania. Então virou terra devoluta e passou a ser da coroa. Então era terra da coroa. E quando a coroa resolveu criar o Estado do Brasil, pela localização geográfica no meio do litoral da América Portuguesa, eles resolveram criar aqui a capital do Estado do Brasil. Caramuru foi um náufrago. Provavelmente chegou na região do Rio Vermelho, foi encontrado pelos indígenas naquele período. Existe toda uma construção, uma narrativa meio que mítica sobre sua figura, em que se atribui que naquele momento de primeiro encontro existiu algum tipo de tensão e depois uma certa negociação entre ele e os indígenas, ao ponto que ele assumiu um posicionamento de destaque entre as relações dos indígenas e dos homens brancos. E é importante falar que esses homens brancos que estamos falando nesse momento não são necessariamente portugueses, mas pessoas que figuravam entre viajantes e exploradores no contexto do século XVI e que tinham relação no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tivemos a presença de franceses, tivemos a presença de holandeses, de diversos povos que começaram a ocupar essa região do litoral. Portugal, ao longo desse tempo, e Caramuru está inserido nesse processo, começa a intensificar esse processo de domínio justamente em meados do século XVI, dos anos de 1500. Caramuru, nesse processo de negociação, acaba se aproximando e vem a se casar com uma indígena, que é a futura Catarina Paraguaçu, onde inclusive eles laçam o matrimônio em Saint-Malo, na França, e que temos, portanto, a primeira documentação, o primeiro registro dessa família, entre aspas, brasileira naquele contexto. É a representação de um ideal de uma família brasileira que começa a ser construída no século XVI. Catarina é uma mulher no século XVI que teve sua relevância, sua importância, seu papel articulador. É uma indígena que passou por um processo que também está inserido nesses cenários de violência e também da imposição da ótica portuguesa no contexto da América. Tomé de Souza chega aqui para obedecer uma ordem, criar a cabeça do Brasil, a fortaleza do Salvador, punir aqueles que tinham se rebelado, ou seja, os indígenas, entre outras tantas ordens do rei de Portugal, D. João III. Então, entender esses dois personagens é perceber a complexidade do que representa essa dominação, essa invasão naquele contexto, principalmente com os povos indígenas, que não desaparecem, vão continuar presentes ao longo de toda a história do Brasil, inclusive no processo de independência do Brasil na Bahia. Os índios lutaram muito, teve chamada Guerra dos Bárbaros nos séculos XVI e XVII, para não serem conquistados e dizimados
Mas, infelizmente, arco e flecha versus arma de fogo, claro, eles perderam, não é? E durante todos os séculos nós tivemos várias rebeliões, várias lutas sociais contra a dominação de fora. Todo momento de crise política, ele traz à tona as demandas dos grupos sociais, principalmente dos grupos sociais mais empobrecidos. E na hora que isso acontece, na hora que essas demandas aparecem, essas reivindicações por direitos aparecem, elas passam a impactar a maneira como as elites vão lidar com o seu projeto de dominação, né? Então, eu acho que a gente tem aí um momento muito rico nesse bicentenário para pensar sobre qual é o país, qual é o projeto de nação que a gente quer, qual é a ideia de liberdade que a gente tem. Liberdade pode significar, ter vários significados em contextos históricos diferentes, para grupos sociais diferentes, para indivíduos diferentes. A verdade é você poder falar aquilo que você acha que é certo. É viver, né, feliz, né, sem preocupação com o próximo, né? A liberdade é tudo, é o que a gente está precisando, viu? Para branco tudo vai, agora para os negros como eu é bem difícil, viu? Quando eu tinha 8, 10 anos, eu queria ser sócio de algum clube e não tinha condições, porque o iate não chegava na Perovaz, o Baiano de Entende não chegava na Perovaz, a Associação Atlética não chegava na Perovaz. O Cajazeira Golf Clube era em Pau da Lima, mas os moradores não usavam o Cajazeira Golf Clube. Então isso não é uma liberdade 100%. É uma liberdade, né? Porque não tem diferença nenhuma a pele. São todos seres humanos. Todos são iguais. O povo baiano, como aliás todo o povo brasileiro, não é só o baiano, é uma mistura dos povos originais que aqui existiam, dos europeus que aqui chegaram e dos negros que foram forçados a vir, escravizados. Eles não vieram espontaneamente, eles foram escravizados e trazidos para trabalhar. E nisso a gente foi se misturando. Nós somos, por excelência, um povo mestiço. Ninguém pode dizer que é puro índio, puro branco ou puro negro, hoje em dia, nessa terra. A gente tem mistura de tudo. E onde a gente percebe isso? Em seus festejos, em suas revoltas, na cor do baiano, na textura da pele, do cabelo, das representações culturais, dos trançados, das roupas, no caboclo, na cabocla, em todos aqueles que participaram ativamente desse processo, inclusive aqueles que ficaram visibilizados ou outros que foram invisibilizados nessa história. Então, o povo da Bahia, o povo de Salvador, do Recôncavo, do Caminho do Sertão, é marcado por esse processo de encontros, violências, desencontros e especialmente desse hibridismo que marca a nossa cultura. Nosso povo nunca foi um povo passivo, nunca aceitou a dominação, nunca aceitou que decidissem de fora os nossos destinos. É lutar com as armas contra o sistema, esperar que o sistema nos dê atenção, né? Para que a gente chegue até ele e discutir uma liberdade mais ampla. Agora não deve ter a greve. Então, os empresários e o sindicato tá aqui não quer, para que a coisa não vire greve, para que o povo não vá para a rua. No século XVI, o rei de Portugal toma a decisão de criar a Fortaleza do Salvador. Tomé de Sousa é escolhido como o primeiro governador-geral. Tem como missão criar essa fortaleza com um lugar privilegiado, ou seja, um sítio propício para a construção desse espaço,
que vem se tornar a capital da América Portuguesa. Se pensa em criar em alguns espaços da Cidade Baixa essa nova urbe, mas ele volta e chega aonde hoje conhecemos como centro histórico da cidade de Salvador, aquela região da Conceição da Praia, Praça Municipal e Praça Castro Alves. E ali, em uma diferença de aproximadamente 60 metros de altura, do nível do mar até a região mais alta, que ele começa a construção da Fortaleza do Salvador. O nome cristão evoca justamente essa importância que a Igreja Católica tinha naquele período. É a cidade do Cristo, é a cidade do Salvador, que ficou como capital da América Portuguesa de 1549 até 1763. Toda cidade, seguindo essa diretriz portuguesa, tinha que ter prédios para representar esse poder português, essas casas para abrigar esses portugueses, esses homens que chegavam, e também as referências católicas. A primeira igreja que é construída dentro da cidade fortificada é a Igreja da Ajuda, ainda naquele período, uma igreja jesuíta. A primeira construção religiosa que Tomé de Souza manda construir assim que ele chega naquela região é a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Diferente das igrejas que temos hoje. Conceição da Praia é um templo do século XVIII, a da Ajuda já do século XX, porque a anterior foi demolida. Então aqui tínhamos a centralidade política ao longo de todo esse tempo. Nós éramos dependentes de decisões que eram tomadas fora daqui e que não levavam em consideração os interesses locais. Era uma revolução liberal que estava acontecendo no mundo inteiro. Revoluções que queriam não mais o absolutismo real, e sim uma divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, fazer uma constituição, os deveres e direitos de cada pessoa e de cada soberano. E o que aconteceu aqui? Nós tivemos a revolução dos alfaiates ou dos búzios, não é? Que eles usavam uma pulseirinha com um búzio. E aconteceu em Pernambuco, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em vários pontos. De modo que essas ideias, que eram chamadas de ideias francesas, porque eram ideias que vieram da Revolução Francesa, essas ideias que eram ideias liberais, o liberalismo estava presente contra o absolutismo real, que eram as formas de governo predominantes na época. Com baianos não combinam. Né, autoritários corações, né, com baianos não combina o despotismo, com os baianos não combina o autoritarismo. Então, eu acho que é um momento em que a gente enche os pulmões para dizer vamos lutar pela liberdade, vamos lutar pela igualdade, vamos lutar pela democracia. Né, porque isso aqui na Bahia não se cria. Eu vejo que, principalmente aqui na Bahia, nem sempre os adolescentes, que são o futuro, né? Essa geração agora, se reconhece nas lutas do próprio país, do próprio estado. Quando eu falo de Maria Quitéria, quando eu falo de Maria Filipa ou da Urânia Vanério, que lutou com outras armas, né? Que ela lutou com as armas intelectuais, com as armas da poesia, eu estou falando para essa juventude, para realmente elas se reconhecerem nessas personagens. Ou então para eles reconhecerem suas mães, em suas tias, em suas irmãs, em suas amigas. Esse adjetivo, assim, guerreira, né? Essa mulher guerreira, eu acho que está em todas nós. Desde a da baiana quitandeira, que foi pintada na década de 30, até todas as baianas que estão aqui agora, em 2023. Né? Então eu acho que quando a gente se reconhece na história, como um pedacinho da história, quando a gente pensa, nossa, será que meu tataravô lutou? Será que minha tataravó estava ali? Esse sentido de pensar essa história de independência e a atuação dessas mulheres, Maria Quitéria de Jesus, Maria Filipa de Oliveira, Urânia Vanério, Joana Angélica e tantas outras que nós ainda não sabemos os nomes, pode nos servir para a gente pensar, essas mulheres não se sujeitaram, por que eu vou me sujeitar? Essas mulheres seguiram os seus corações, seguiram o curso das suas vidas, mesmo em uma época dizendo que não. Essas mulheres ousaram fazer política, porque isso é fazer política. Ousaram ter voz, adentraram um espaço que lhes era vetado e ousaram muito bem.
pobre, preto, branco, índios, as pessoas, todos, inclusive os índios, tiveram uma grande parcela nessa luta pela independência do país. Meus bisnetos vão ser livres. O neto ainda vai pagar. Mas os bisnetos já vai vir com outra glória. A independência é realmente um panorama de histórias que demonstram como as nossas origens são multifacetadas, complexas e muito originais. No próximo programa, a gente continua viajando pelos antecedentes dessa busca pela liberdade. Discutiremos mais sobre a relação da cidade de Salvador, o Recôncavo e Portugal, os hábitos dos baianos, a vinda da família real para o Brasil e a Bahia até 1821. A nossa história é feita de luta. Até o próximo sábado. Maria Filipa de Oliveira, mulher da nossa história, símbolo de resistência. Pescadora, marisqueira, mulher negra. Na ilha de Taparica, fez de sua força nossa liberdade. Mulher, uma referência em nossa independência. É lembrada por enfrentar frotas de barcos portugueses. A força de Maria Filipa vive dentro de cada baiana dessa terra. Nossa história é feita de luta.